Professor,
Professor, tá aí? Sim. Ô, professor, nas questões de cálculo, ali é só uma água mesmo, né? Eu ainda não entrei Não, tô nelas. questionando. Eu vou entrar depois. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Não, porque lá não tem quantas caídas são, né? No caso. Então é uma caída só, né? Não, calma aí. Pera aí. Olha, foi falha minha, mas na verdade eu ia já entrar nesse mérito quando a gente voltasse. Eu pensei em duas águas, tá? Entendi. Entendeu? Ou seja, já que você está adiantado aí, um telhado com base junto à laje de 7 metros. É uma largura dela, né? E uma inclinação de 25%. Então, se eu tenho 7 metros, eu não estou falando de beiral, não estou falando de nada, é 7 metros. Então, eu tenho 3,5 para um lado, 3,5 para o outro, e nesse meio aí, lá no alto, a cumieira. Exatamente. Isso aí. Beleza. Então é para fazer com uma caída ou com duas caídas? Eu pensei em duas, mas eu não escrevi. Mas eu ia Beleza, eu falar faço para com vocês duas. quando voltasse. Certo? Beleza. Então pode manter com uma caída só, então, professor. É vocês que se adiantaram e fizeram o que não era para fazer. Não entendi. Vocês se adiantaram e não era para fazer essas questões, né? Eu ia chegar nelas. Verdade. Não, mas referente ao resultado, O resultado vai ser diferente. é só dividir por 2. Não. Certo? Não. Ou não? Vai mudar? Vai mudar. Não, só vai ter que dividir o comprimento do telhado, né? Não, então, Tipo, mas 5 igual, metros ó, dividido por 2. eu fiz aqui a conta. Não, né? tá certo. A inclinação Vamos vai dar a supor, se eu mesma peguei. coisa. Se eu dividir a altura que deu de telhado, se eu dividir por 2, Não vai ser a mesma coisa. não vai dar a mesma. Não. Não. Pode ser que professor, dê. ó. Pode ser que dê, mas eu não tô pensando isso agora. Tô comendo, né? Deixa eu comer. Porque, ó, se eu tenho 5 metros, certo? Vamos colocar, se eu tenho 5 metros, certo? A inclinação é de 40%. Certo? Posso pensar quando eu voltar? Se eu pegar 2,5. Posso pensar quando eu voltar? Não, beleza, também. 2 metros, pô. Tranquilo. Não, eu acho que dividindo por 2 dá, sim. Porque, deixa eu ver o que eu coloquei. É, porque se eu pegar, se ela subiu 40 centímetros por metro, meio metro vai dar 20 centímetros. Sim. Certo? Sim. Aí no total ela daria 2 metros dividido por 2. Sim. Daria 1 metro de cumieira. Sim. Pode ser. Beleza. Mas não é assim que eu pensei. Mas tudo bem. Você chegando assim, tá ótimo. Mas os próximos eu tenho que colocar aqui 2 águas, 3 águas, 4 águas. Eu comi bola. Bom, daqui a pouco tô aí. Não tem que fazer desenho dela não, né? Claro que tem. Como que você vai me mostrar a inclinação, a altura? Por que você não gosta de fazer desenho? Não, professor, porque eu não sou desenhista, né, bicho? Eu também não sou e faço. Não, aí você enche o saco. Eu fiz só a conta só, professor. Aí você mostra a conta para um cara, o cara não, praticamente não entende, o cara é obrigado a entender sua conta. Ué, se eu for chamar um cara para fazer um telhado, ele vai saber também, né, professor? O que eu falei para ele.
Porque não é qualquer cara que sabe fazer telhado, bicho. Ó, eu assisto uns vídeos na internet aqui. Ó, deixa eu falar. O cara é umas contas. Wesley, você fala pra caramba também, cara. Deixa eu falar um pouco. Você e a maioria aqui, mais do que todos, sabem que eu detesto desenho. Porém. Então. Posso falar? Bom. Oxe. Mas, sem desenho, a gente não faz obra, não faz serviço, não faz nada. Não, beleza. Porque eu já fui na conta direto. Beleza, mas precisa de um esforço. Beleza, eu vou fazer um desenho aqui e vou colocar lá no trabalho. Beleza, ótimo. Parabéns. Até já.
Bom, vamos lá, né? Já voltamos aqui. Primeiro vamos para as respostas aí das questões. Aí é sempre aquilo que eu falo para vocês, né? Essas questões vocês vão ter que fazer o upload lá para me entregar referente a cada uma das disciplinas. Mas algumas aqui a gente já faz a correção junto, então já, né? Não que a minha resposta seja certa, né? Com certeza vocês devem ter chegado aí na resposta adequada, né? Porque são informações que estão aí nos capítulos da apostila. Mas aproveitem para corrigir caso haja algum problema, né? Quais as funções da cobertura, né? Nós vimos que são 3, né? A função econômica, que ela pode gerar uma economia. Função termoacústica, né? Que é a principal função dela, né? E a terceira, vamos ver aqui que me fugiu até da cabeça aqui. Térmica, né? Eu falei, termoacústica, né? Função utilitárias. Impermeabilização. Isso, falaram aí, impermeabilização, mas ela estava junto com a termoacústica. Estética, esqueci da coitada da estética, falei tanto dela. Enfim, são essas 3, né? Vocês falaram aí, utilitária está dentro dela, impermeabilização, isolação termoacústica, estética e econômica. São essas 3. Segundo, que são telhados, né? Tem aqui um parágrafo que fala só isso. Telhados, né? São as coberturas, né, que tem a função de atingir aqueles objetivos nós vistos anteriormente. São revestidos, né, com determinados materiais, telha cerâmica, telhas naturais. E 90% do que nós vemos como cobertura por aí são considerados telhados, tá? Então, você colocando essas palavras, com as suas palavras, o que gira em torno aqui desse parágrafo, consideramos como telhados, né, ou telhamento. Terceira, né, o que são coberturas planas, né? As coberturas planas nada mais são do que os telhamentos, mas o que tem de interessante que as coberturas planas são as coberturas com determinadas inclinações ou declividades. E eu não falei aqui quando ainda estava explicando, mas a gente tem que respeitar essas inclinações e declividades dentro de cada natureza, né? Então, sempre limitando-se a essa questão aqui de 75 graus, né? Porque o que temos acima disso aí a gente já considera como o fechamento lateral, tá? Sempre lembrando que 75 graus é muita coisa, né? Não é pouca, não. Isso são as coberturas planas. A última lá teórica é o que é cumeira, e a cumeira é o ponto mais alto do telhamento, né? Se é um telhamento de 2 águas, a cumeira é esse ponto mais alto aqui, tá?
E aí entra o que eu ia deixar para falar agora, mas vocês já se adiantaram. Eu tive um pequeno erro aqui nos questionamentos, porque eu falei aqui, né, que é o que a gente vai começar a falar agora de inclinação, declividade. Por exemplo, eu falo aqui na 4, em um telhado com a base junto à laje, valendo 5 metros, ou seja, estou falando de um telhado que tem 5 metros de largura e uma inclinação de 40%, qual o valor da altura do telhamento? Mas eu não falei quantas águas tem, tá? Então, esses aqui a gente está considerando tudo 2 águas, tá? Por quê? Eu preciso de algo para o que eu pensei aqui para vocês, e eu já ia deixar para corrigir agora nesse momento. Algo que em perfil e em corte seja isso aqui. E quando eu falo ali 5 metros, eu estou falando aqui 5 metros daqui da ponta desse beiral até esse aqui. Tá? Eu não estou dando dimensão de beiral, né? E eu não estou dando dimensão em planta da casa. Então eu estou considerando 5 metros daqui a aqui. E aí eu quero saber essa inclinação. Eu já tenho essa inclinação, né? E aí a gente está vendo aqui qual que é a altura desse ponto mais alto. Né? A inclinação mínima é 30%, né, professor? Oi? Dependendo do tipo de... A inclinação, a gente leva dependendo do tipo de telha, correto? Certo. É o fabricante que Se uma telha determina. Tá, exatamente. O fabricante determina, mas com base você pega a telha de, vamos lá, aquelas romana, portuguesa, francesa, você tem uma base, você tem a inclinação dela o mínimo 30%, não é? Não é isso? Sim, salvo via de Menos regra. Isso pode dar retorno. Via de regra. Salvo via de regra é isso, né? mas a gente sempre deve ver o que. Isso daí faz parte da especificação técnica do material, né? Sempre vem escrito a inclinação que você tem que trabalhar. Material que você compra. Muito dificilmente essas telhas aí de cerâmicas aí, você vai ver ela trabalhando de 30% a 40%. Muito dificilmente você vai ver ela trabalhando numa inclinação diferente disso. Tá, então, um exemplo. Então, com base nesse exercício que você pediu, usando esse comprimento do telhado com 2 águas, eu vou dividir ele por 2, 5 metros, 30%, né? Tá muito baixo, né? Paulo. Deixa eu só um minuto. Fala de novo aí que tá muito baixo. Eu falei, então, usando assim, nesse telhado de 2 águas, que você colocou 5 metros de comprimento do telhado, vou dividir ele por 2, vou ter 2,5 metros no centro. Certo. Aí eu vou ter 30% desse valor, né? 31%? De onde você tirou isso? Não, não falei 31, 30%. Eu acho que pra dar inclinação. Não é 40 que eu falei ali? Você falou de 30 a 40. Não. Você falou 40, professor. Tá escrito lá, ó. Deixa eu ver, peraí. Aqui, ó, 40. Você tem que seguir o que eu tô tá aqui, solicitando 40. aqui, ó. Não, beleza, 40%. Vai dar... Deixa eu ver aqui. 2,5 metros. Então, mas vocês estão muito acelerados, né? Eu ainda nem cheguei nisso. Eu ainda nem cheguei nisso. A segunda parte da aula eu vou explicar isso bem mastigado. Vocês estão muito acelerados hoje. Tem que explicar mesmo quando não estou entendendo nada. Sim, então, é o pessoal aí que está atropelando. Isso daí é o que eu vou falar tudo agora. Tá atropelando você? Vocês estão muito acelerados. A gente não consegue... daria 1 metro, né? A altura seria 1 metro. Não, tudo bem. Sim, vamos por partes, né, meninos? Como tá bom, a gente está numa sala de 40 e poucas pessoas, né? Nem todo mundo está no mesmo ritmo, né? Então... O cachorro, né? O que eu separei aqui, vamos seguir, né? O Paulo é construtor, né? Vamos lá. Bom, o que eu separei aqui para a segunda parte da aula de vocês é o que eu chamei aí no material de folha 1, folha 2, folha 3, tá? A folha 1 tá até aqui, aula 9. A gente fala de declividade, né, inclinação, são sinônimos, né? Mas a gente fala que ela é expressa ou em porcentagem ou em graus, tá? Tanto faz se é expressa em porcentagem ou em graus, salvo
Às vezes, alguns materiais de fabricante vêm escrito em porcentagem, outros vêm em graus, enfim, aí vai do gosto do cliente, que é o caso, o gosto do cliente. Ficou estranha a frase, mas vem do que o fabricante expõe. Existe aqui nesse capítulo 7, né, tem aqui a correspondência, né, entre angulação em graus e a declividade em %. Então, se eu falo, eu tenho um telhado que tem inclinação de 10 graus. O que é esses 10 graus? Né? Se a gente vai aqui, no que eu separei, é exatamente esse canto aqui, esse vértice. Né? Então, imagine que eu tenho um telhamento aqui de uma água, por exemplo. Então, essa inclinação ela pode ser expressa ou em porcentagem ou em graus. Então, se eu falo que aqui, esquece o que está escrito aqui, se eu falo que aqui é 10 graus, significa, se eu vejo aqui na minha tabela, né, 10 graus, significa que eu estou falando de 17,6%. Porém, é muito decoreba esse negócio de é tanto em grau, é tanto em porcento, ou tanto em porcento, é tanto em grau. Sendo assim, espero e recomenda-se, né, que tenhamos, né, firme na cabeça tanto trabalhar em porcentagem quanto em graus, né, para eu não ter que ficar transformando de um para o outro. Bom, então, por exemplo, se eu estou falando que eu tenho... Isso aqui serve para rampa também, tá? Não só para telhado, é bem tranquilo esse cálculo. Se eu falo que eu tenho algo com uma inclinação de 30%, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que a cada 100 centímetros, eu estou falando em centímetro, tá? Que para telhamento fica mais fácil, mas serve isso para metro também, eu posso falar a cada 1 metro, né? A cada 100 centímetros na horizontal, exatamente o que eu coloquei aqui, 100 centímetros, eu tenho 30 centímetros na vertical. Tá? Então, assim, se eu tenho uma inclinação expressa em 30%, eu estou falando que a cada metro que eu ando, eu tenho uma subida, né, uma vertical de 30 centímetros. Colocando isso num exemplo já de um telhado, e aqui, inclusive, eu pergunto aqui a altura da cumieira, que é exatamente esse o exercício que vocês estão fazendo aí, e vão fazer. Mudando os valores, né? Claro. Eu estou falando aqui. Se eu tenho essa inclinação de 30%, um telhado de 2 águas, e eu tenho aqui a cumieira, né? Nós vimos que é o ponto mais alto, né? Saindo daqui da base até o seu ponto mais alto. E eu tenho aqui 5 metros de beiral a beiral. Já estou falando de beiral a beiral. Divido isso por 2, né? Estou dividindo aqui em 2 partes, porque é simétrico, né? Esse telhado. Então eu tenho 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Faço uma regra de 3, né? Que regra de 3 que eu faço? Se eu falei que na horizontal eu ando 100 centímetros para subir na vertical 30 centímetros, se na horizontal eu andei 250 centímetros, transformei 2,5 metros para centímetro, 250 centímetros, quanto que eu vou subir? Essa é a pergunta. Cruzo, né? 100H, 250 vezes 30, 7,500. Isolo H de um lado, passo 100 dividindo para o outro. A altura, né? H de altura, que vai ser a altura da cumieira, vai ser 75. 75, usei a unidade centímetros, centímetros. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Que um telhado aqui com essa inclinação de 30%, eu tenho... ele tem 5 metros de beiral a beiral,
eu tenho uma altura de cumieira, considerando-se que tem 2 águas, de 75 centímetros. Visto isso, agora aqui é o que eu quero explicar para amanhã, né? Estou usando aqui inclinação ainda. Eu já explico aqui, porque aqui eu já estou falando da cumieira, quanto que eu tenho de cumieira. Aqui não tem na apostila isso, tá? É algo que se chama método das bissetrizes, que é para quê? Para eu determinar a quantidade de águas que eu quero. Eu já vou entrar nisso. Vamos falar aqui do que tem de exercício na apostila. Na apostila não, no que eu passei para vocês. Eu usei aqui em porcento. Os outros dois aqui por cento, aqui em graus e em graus. Vamos ver esse sexto aqui, que eu usei em graus. Deixa eu pegar um pente. Esse eu não copiei, eu não fiz rabisco. Então, vamos usar um pente aqui para explicar ele. Estou falando aqui em um telhado com a base junto à laje valendo 9 metros e uma inclinação de 20 graus, qual o valor da altura do telhamento? Considerando-se que são 2 águas, tá? Eu tenho a cumieira no meio, então eu vou ter 4,5 para cada lado. Por que que eu gosto, eu falo da questão do desenho, assim, e mesmo gostando ou não, eu acho extremamente importante. Eu sempre me uso de exemplo, porque eu me uso de exemplo, mas eu não sou exemplo para isso, ainda mais para vocês que estão estudando, tá? Eu detesto desenhar, isso não é novidade aqui, exceto quem está começando a ter aula comigo agora. Mas meu forte não é desenhar, tá? Eu não tenho prazer nenhum em desenhar e eu seria uma pessoa extremamente frustrada se na minha vida profissional eu ganhasse o meu ganha-pão desenhando, fazendo planta, enfim, qualquer projeto que você imaginar aí, gráfico, eu seria extremamente... ficaria extremamente decepcionado. Porém, sem algo gráfico nas mãos, a gente não consegue fazer nada. A gente tem que ter algo gráfico na mão e o desenho fala, né? As plantas falam, os esboços falam, uma infinidade de itens gráficos falam. Por exemplo, e o item gráfico ele é muito mais fácil de se entender do que uma conta. E a gente tem que ter na nossa mente o seguinte, num campo de trabalho a gente vai lidar com pessoas de todos os graus, né? Desde a pessoa que tem o mesmo grau nosso, a pessoa que tem um grau a mais que o nosso e até a pessoa que não sabe nem ler e escrever. E muitas vezes essa pessoa ela entende graficamente. Então como que você vai orientar, né, sua equipe de trabalho, né? Através de esboços, né? Se usa muito isso. E é extremamente importante. Por isso que eu bato na tecla, né, que a gente tem que ter esboço, coisas assim do tipo. Não é achismo, não. É porque é importante. Bom, o exercício ali, estou falando isso aqui para vocês. Eu tenho aqui 9, né? Tudo, né? 9 metros. E aí se eu divido isso aqui em 2, né? Eu estou falando que aqui eu tenho 20 graus. Deixa eu voltar. Isso, 20 graus. E aí eu estou perguntando quem que é a altura. Sendo que aqui o que eu estou pondo de vermelho é a minha cumieira, né? Então imagina, né? Você vai orientar lá o seu encarregado lá da frente de serviço, você vai falar, ó, aqui é minha cumieira, ela tem que estar com essa altura, que é essa linha.
Eu dou meu braço a torcer que graficamente é muito mais fácil de se mostrar do que através de contas, né? Só conta. E olha que eu sou o defensor de cálculo, né? Mas graficamente é extremamente mais fácil, mais tranquilo do cara lá da sua linha de frente entender isso, né? Bom, eu estou perguntando quem que é esse H, né? Esse H eu preciso do auxílio da trigonometria. Como que eu faço? Bom, eu sei que aqui, ó, essa metade eu tenho 4,5, né? Isso é um 5, tá? Bom, 4,5. E eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Que aqui essa base vale 4,5. Eu tenho aqui uma altura, que eu quero saber quem é. E eu tenho essa inclinação de 20 graus. Então, quem que é essa altura, né? Quem vai me dar essa resposta é tangente, né? A gente só vai usar tangente em telhado, né? Não vou usar seno, cosseno, né? Mas a tangente me fala o seguinte, o que ela fala? Deixa eu só abrir o Word. A tangente ela fala o seguinte, tangente de qualquer coisa, no caso aí eu estou falando que é de 20 graus, né? Ela é igual o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, quem são catetos, né? O que é isso de cateto, cateto oposto, cateto adjacente? São os lados, né, do triângulo retângulo, né? O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo, ele é um triângulo que tem um de seus ângulos de 90 graus. E eu sei que isso aqui é 90 graus, porque que é esse símbolo aqui, até que é uma cadeirinha, né? Eu sei porque a base, aí o horizontal é perpendicular aí ao H, né? Então isso é um triângulo retângulo. E os lados do triângulo retângulo são o seguinte, eles são referentes ao ângulo que eu quero trabalhar, né? Então se eu estou estudando aqui esse ângulo de 20 aqui, o seu cateto oposto é o H e o seu cateto, o H que está aqui, e o seu cateto adjacente é o 4,5. O lado maior, que é esse lado oposto aos 90 graus, a gente chama de hipotenusa, que a gente vai ver daqui a pouco o que faz com ele. Então, assim, sempre vai ser esse jeitão aqui, tá? Se não vai mudar a trigonometria de uso no telhado, vai ser sempre esse jeito, salvo algumas exceções, que a gente vai ver daqui a pouco, entenda-se amanhã, né? Quais são, que a gente estuda caso a caso delas. Porém, voltando aqui à minha pergunta, estou perguntando quem que é a altura, né, de cumieira, ou seja, esse lado que está oposto aos 20 graus, que se chama na trigonometria, no triângulo retângulo, de cateto oposto. Eu uso uma das funções trigonométricas chamada tangente. O que a função trigonométrica diz? Que tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto H, cateto adjacente 4,50. Então eu volto aqui na minha calculadora e substituo os valores, né? Tiro tangente de 20, né, na minha calculadora, vou lá, aperto 0,36. Tangente de 20, chego em 0,36. Já substituo aqui, né? 0,36. Igual quem? O cateto oposto, que é quem eu quero saber, né? É o H, dividido pelo cateto adjacente. Adjacente é sinônimo de junto, né? Então, se eu volto aqui no meu desenho, talvez fique mais simples de entender. Quem que é o cateto junto aos 20 graus? É o 4,50, né? É o adjacente aos 20 graus. Quando a gente fala, nas adjacências da minha casa tem uma padaria, a gente está falando junto, né? Próximo à minha casa. No caso do triângulo retângulo, junto, né? Então aqui, 4,50. Boto aqui.
E aí, se o 450 está dividindo, né? Ele passa para o outro lado multiplicando. Então, o H, né? Essa altura, vai ser igual a 0,36, que nós já achamos que é o tangente de 20, né? Vezes 450. E aí, isso daí vai ser 0,36 vezes 450, 1,62. Metros, né? Porque eu já coloquei em metros, né? Aí. Então, eu já acho essa minha altura aí de cumieira em metros, né? Ou seja, o que eu estou falando nesse exercício aqui? Que um telhado de 2 águas que tem uma inclinação, uma declividade de 20 graus e ele tem de beiral a beiral, isso eu estou falando da largura, né? 2 águas largura, é só eu olhar aqui no que eu tenho da apostila. Aqui, ó. Tô falando da largura, né? De beiral a beiral. Aqui eu não estou mostrando o comprimento dela, mas como se aqui eu não tivesse essa terceira água, né? Eu tivesse aqui a cumieira aumentada até aqui. Tenho uma água aqui e essa largura aqui de 9 metros, né? Então é exatamente o que a gente foi exposto nesse exercício. Tenho aqui uma largura de 9 metros, dividindo em 2 partes, 4,50, 4,50 para cada lado, simétrico. O ponto central aí, onde vai ser a altura de cumieira, nós chegamos em 1,62 metros, considerando a inclinação, declividade desse telhado como 20 graus. Tá? Tendo isso, vocês têm condições de responder os demais exercícios, né, propostos, exceto aí quem já se adiantou, né? E quem se adiantou, é isso mesmo? Chegou nesse resultado aí? Ou não? Não? Qual que é o resultado mesmo, professor? Que eu tava tentando fazer aqui de uma outra forma aqui. Eu cheguei em 1,62. O meu bateu. Então, eu fiz ao contrário, professor. O que você chama? Igual eu peguei... Deu 0,... A minha conta deu 0,364. Que altura certo? você chegou? Não, de 20%. Ah, você fez com porcentagem. Certo? Não, aí não vai Aí, chegar beleza. mesmo. Não, eu usei a tabela que tem lá na apostila. Certo. Também. Certo? Aí eu multipliquei por 9 e dividi por 2. Aí o meu deu 1,63. Ah, não, aí é arredondamento. 638. Aí é Porque arredondamento. você não arredondou. Eu arredondei, né? Você não. Então é por isso que o seu deu Entendi. diferente. Mas o senhor consideraria também? Sim, eu não tenho. Ué, mas o Wesley falou 1,63, não foi? Não tenho problema com arredondamento, gente. Já falei pra vocês também. 1 centímetro em 1,62 não vai fazer diferença. Beleza, mas você falou uma coisa importante aí também. Você usou a tabela para converter, né? Beleza, pode usar também a tabela. Por exemplo, você pegou 20 graus, né? E aí você usou... Isso, eu usei 20 graus e vi a tabela do lado aqui que daria 36,4. Isso, ótimo. Aí o que eu fiz? Dividi isso por 100. Na verdade, eu multipliquei por 100 vezes 36,4 e a porcentagem, né? Ótimo. Aí deu o valor em porcentagem, né? E beleza. Aí eu multipliquei por 9 e dividi por 2. Não, tranquilo. Sem crise. Vocês podem fazer ou de um jeito ou de outro. Desde que, né, vocês me mostrem como fizeram.
E aqui eu não pedi, tá? Mas você mesmo questionou, precisa desenhar? Enfim, eu costumo pedir, né, para vocês desenharem, que é importante, é interessante que vocês vejam graficamente o que está sendo pedido, solicitado. O outro aqui, ele também fala de grau, e os outros aqui falam em porcentagem, tá? Então eu vou deixar esses aí para vocês pensarem para amanhã. E hoje, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir aqui o que eu rabisquei aqui, que já vai servir para a gente trabalhar amanhã. Rafael, só uma perguntinha. Sim. Essa tabela que você passou é grau, declividade. Essa tabela, ela é padrão? Sim, é padrão. Então? Ela é padronizada. Padrão, né? Tanto que é só eu converter, né, inclinação em grau, que eu chego nesses valores. Né? Beleza. Mas ela é confiável. Valeu, obrigado. Vai firme, né? Eu posso usar ela então como padrão, então. Pode, a prova é a prova é como nós vimos agora, né? O Wesley fez convertendo aí a tabela e deu o mesmo resultado que os demais aqui fez com a trigonometria, né? Isso mesmo. Usando a tabela dá a diferença da 62 e outra que eu fiz também deu 63,8. A diferença foi do arredondamento, gente. Eu usei 0,36. Em vez de eu pegar aqui, ó, você vai na sua calculadora, você põe a tangente de... Era 20, né? Dá 0,36, 39, 70. Eu arredondei 0,36. Por isso que dá essas diferenças. Ô, professor. Sim? Sim? Uma pergunta, então, esse 0,36 aí, eu não consegui chegar nele, não. É tangente 20... Não, mas você põe a eu sua não calculadora. consegui chegar nesse 0,36 aí. Você apertou tangente, apertou 20, apertou igual, o que apareceu aí? Tá bom. Eu que tô vacilando aqui. Tá bom, professor. Tangente, eu tô confundindo. Valeu. Beleza. Obrigado, professor. Eu que vacilei, obrigado. Não, tranquilo. Aqui, o que eu quero falar para vocês... Eu aqui explicando, né? Eu comi bola aqui também, mas dá para explicar aqui. A inclinação, 30%, quanto que ela equivale? Aí responde aí até a pergunta do Paulo agora, né? 30%, quanto que ela vale em graus, né? Se você for ver na tabela, vale isso aqui, 16,7. Mas, por exemplo, do exercício aqui anterior que a gente viu, daqui da teoria, né? Eu tenho aqui 2,50 como sendo o cateto adjacente desse triângulo aqui. E o 0,75 como sendo a altura. Então eu quero saber aqui quem que é tangente, né? Quem que é a tangente quem que é o alfa, na verdade, né? Eu quero saber quem é o alfa. É só eu pegar tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, então é 0,75 que está oposto a esse ângulo que eu quero saber, sobre 2,50, que é o adjacente a esse ângulo que eu quero saber. Se eu ponho lá na minha calculadora 0,75 divido por 2,50, eu chego em 0,3. Só que eu não quero saber quem que é a tangente de alfa, eu quero saber quem é o alfa. Aí eu tenho que fazer função inversa, que seria o shift tangente ponto 3, e aperto igual, vai chegar em 16,69, eu arredondei aí para 16,7. Ou seja, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que uma inclinação de 30% equivale, né? A gente está provando aí a 16,7 graus. Voltando aqui para a apostila, a gente enxerga isso, né? Cadê os 30%? Não tem aqui, né? Mas dá para ver que... Nossa, 32. Sim, se tem 32, que está aqui 17,8 graus, 30% é menos, está coerente
aquele valor lá, tá? A tabela não tem tudo, tá? Então, por isso que eu bato nessa tecla aí de a gente saber trabalhar com grau, saber trabalhar com declividade, o negócio... O caminho é esse aí, saber trabalhar com os dois. Partindo disso aí, esse ainda não é o final da nossa aula de hoje, eu quero falar um negócio que eu acho que eu vou ter que repetir amanhã, porque ele é um pouco chatinho de entender. Que é o que eu falei aí, o método das bissetrizes. Aí eu peço para vocês prestarem atenção, que é o seguinte. Se eu estou falando de um telhado duas águas, beleza, duas águas, né? Eu tenho esse lado 5 metros, o outro que eu estou falando que é 10 metros. Bom, divido aqui no meio, cumieira está aqui no meio, dependendo da inclinação eu vou achar a altura, beleza, tranquilo, show de bola. Se eu tenho um de 3 águas ou de 4 águas, que é o que eu já estou colocando aqui no exemplo, eu tenho que trabalhar com essa questão de divisão aí do telhamento, que a gente chama de método das bissetrizes. O que diz esse método, né? Ele diz o seguinte, ele diz que eu tenho aqui, inicialmente, eu não fiz o passo a passo, aqui já é a resposta, mas imaginem comigo, tá? Eu tenho aqui um terreno, um beiral, que eu já estou considerando beiral, tá? De 10 por 5. É desse exercício anterior, tá? A inclinação é a mesma lá que a gente usou de 30%. É o mesmo. E aí eu falo assim, eu quero um telhado de 4 águas e eu quero saber quem que é a altura da cumieira, que é no caso aqui já desenhada essa aqui no meio. E depois ainda posso perguntar outras coisas. Posso perguntar quem que é o comprimento dessa parte, que eu chamo de espigão, dessa outra que é espigão também, dessa outra que é espigão, dessa outra que é espigão, e da própria cumieira, né? No caso aqui eu só coloquei a metragem da cumieira, né? Que está aqui 4,78. A gente vai ver já como que chega nisso. Beleza, a primeira coisa que eu faço nesse método das bissetrizes, eu vou pegar o pente aqui, acho que é mais fácil para explicar. Eu tenho aqui aquele terreno, tá? De 5 por 10. O método das bissetrizes diz o seguinte, eu vou nos vértices desse beiral e traço uma bissetriz. O que significa bissetriz? Eu estou dividindo esse ângulo em 2 ângulos iguais. Então, se esse ângulo é 90, né? Isso aqui é um retângulo, então eu estou dividindo em 2 de 45. Então... fazendo isso aqui. Em algum momento, essas retas vão se tocar. É o que aconteceu aqui. Elas cruzam, tá? E aí eu faço os outros vértices a mesma coisa. Nisso que elas se cruzaram, eu ligo essa linha, que é a minha cumieira. Esse é o método das bissetrizes. E aí, com auxílio da trigonometria, a gente consegue saber o comprimento da cumieira e o comprimento dessas outras partes, que é o espigão. Lembrando que isso a gente está vendo em planta, né? Aí eu volto aqui para o que eu rabisquei. Bom, vamos lá. Falei lá, né? Dividi em 2. Aqui é 45 graus, aqui é 45 graus. Lembrem-se que a gente está vendo isso em planta. Mas, se eu estou olhando aqui, ó, o meu olho aqui olhando da esquerda para a direita, seguindo o cursor do mouse, eu estou vendo isso aqui em elevação. E essa elevação que está subindo isso aqui está em 16,7 graus, que é a inclinação. Isso que a gente não pode confundir. Visto em planta, estou vendo exatamente o que está aqui.
aqui 45 graus. Se aqui é 45 graus, eu divido aqui, eu crio um outro triângulo aqui, crio uma linha tracejada, crio esse triângulo retângulo auxiliar, porque aqui vão ser 90 graus, visto em planta. Então aqui eu tenho outros 45 graus. Condição da trigonometria, né? O que é? A somatória dos ângulos internos de um triângulo, e aí não só o retângulo, mas qualquer outro triângulo, são 180 graus. Então eu tenho aqui 90, que eu não coloquei, mais 45, 180 graus. Beleza. Eu tenho que saber, tenho condições de saber quem é esse C. Esse C quem é? É a distância inclinada do beiral até a cumieira. Quem que é esse C? No caso aí seria 2,61, igual tá aí, né, professor? Ou não? O seu desenho que você mostrou. O C é 2,61, né? Aqui. Deixa eu ver aqui só o que aqui eu fiz. Esse C é esse mesmo C. Como que eu chego nele, né? Voltando aqui para o desenho. Aqui eu tenho 5 metros, né? Na lateral. 2,5, né? Para cá. E esse C, que é esse espigão aqui, quem que ele é, né? Jogo em Pitágoras, né? Que está aqui do lado. Eu vou voltar a falar isso tudo amanhã, tá, gente? Pitágoras fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. C vai ser igual raiz, né? Porque esse quadrado que está aqui eu jogo para o outro lado como raiz. Resolvo o que está aqui ao quadrado, 0,75 vezes 0,75 dá 0,56. 2,50 vezes 2,50 dá 6,25. Somo esses dois, tiro a raiz deles, dá 2,61. Cheguei num C igual a 2,61. Deixa eu ligar um negócio. Se esse C é igual a esse C, esses dois catetos são iguais, eu tenho esse lado todo como 10 metros, subtraio 2,61 de 2,61, chego no tamanho da minha cumieira, 4,78. Vou voltar a falar isso amanhã, porque eu acho que foi muito rápido aqui. Mas é que eu só queria deixar colocado o que a gente vai falar amanhã. Que é indiferente do que tem aqui na nossa lista de exercícios de hoje, tá? E aí amanhã a gente só vai falar disso, como determinar tamanho de cumieira, como determinar tamanho de espigão, enfim. E a sua altura, né? Claro. Bom, alguma pergunta até aqui? Eu tinha uma pergunta, mas até esqueci já, professor, o que é. Mas depois eu lembro. Tá. Eu também, professor. Não lembro mais. Não, beleza. Bom, mandem a chamada de vocês, tá? Eu combinei aqui, quem está entrando hoje aqui, eu combinei de vocês darem a presença, mandando no meu WhatsApp o nome, número da sua turma e a unidade que você é, tá? Então já podem fazer isso. E
eu vou considerar a aula encerrada, que a gente já... Ô, professor, só dá uma olhada aí eu mandei mensagem, um print aí pro senhor aí de como eu desenhei aqui no meu exercício para ver se o senhor vai aceitar ou não aí. Beleza? Você gosta da preocupação do acesso. Agora manda um oi aí, que todo mundo mandando presença aqui, eu não vou te caçar aqui não. Espera todo mundo dar presença, aí você manda o oi aqui. Agora todo mundo mandando presença. Mas aí eu não vou saber, né, quando todo mundo mandou uma mensagem pro senhor, né? Você vai saber que eu vou falar, que pode mandar. Ainda não. É mais fácil eu te buscar aqui, pera aí. Pode, não tem problema assim, não. Então, beleza, professor. Cadê E aí, 0,9 professor, de você pode ensinar pra altura? gente mais uma vez? Não, pode, não tem problema, não. Pode ser assim. Quem que tá falando? É o Gabriel. Diga. Professor, você ensina mais uma vez como que faz a conversão de grau pro porcentagem que você ensinou outra vez na topografia? Tem a tabela lá, o Gabriel, na apostila, tem uma tabela lá, velho. Dá pra você usar ela, ficar bem mais fácil, velho. Eu achei, né, pelo menos. Certo. Também é mais fácil. Mas pela calculadora é mais... economiza tempo, sabe? Até abrir a apostila, fazer conta. Olha, não tem muito segredo. Né? Deixa eu voltar aqui só na... Espera aí que eu não... Tô perdido aqui um pouco. Se você olhar o próprio exemplo que eu dei aqui, né? A gente tinha achado lá com uma inclinação de 30%. Isso aqui serve para qualquer coisa. A gente viu que a inclinação de 30%, a gente chegou aqui numa altura de 0,75, sendo o lado aqui, considerando duas águas, o lado de 2,5 para cada lado, 5 metros de lado. Chegamos aí nessa altura de 0,75. Você tendo esse cateto e esse outro cateto, você consegue chegar, por exemplo, tangente de alfa igual cateto oposto, que está aqui, que é o 0,75, dividido pelo cateto adjacente, que é 2,50. 0,75 dividido por 2,50, você chega lá, 0,75 dividido por 2,50, você vai chegar em 0,3. Você faz shift tangente 0,3, você chega no valor em graus, né, de 16, arredondei, né, aqui está 6992, 16,7 graus. Ou seja, você fez aí uma conversão do que está em graus, do que está em porcentagem para graus. Se, para você treinar e ficar um jeito mais firme na cabeça, faz isso com os outros aqui. Você consegue simular porcentagens, declividades com porcentagem, e aí você consegue depois tentar transformar por conta dos dois catetos, né? Um da altura e o outro adjacente, você consegue chegar nessas angulações aqui. Só você simular que você consegue fazer isso. Certo? Certinho. Bom, gente, vou considerar encerrado então por hoje, já quase 10 horas. Amanhã a gente volta exatamente falando aí nessa questão aí que eu deixei para o final. Eu pensei que ia dar um tempo de explicar melhor, mas amanhã a gente tem a noite toda para falar só disso, tá? A questão desse método das bissetrices. Uma boa noite aí para todo mundo, então. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, professor. Boa noite.